Tirar o vídeo. Vou colocar aqui. Tirar a tela. Aqui tá certinho. Boa noite, estamos aqui muito felizes e contentes com esse momento, né, de muita felicidade em receber minha amiga aqui, a psicanalista Márcia Regina do Nascimento Souza, né, estou muito feliz e agradeço, Márcia, pela sua presença aqui, é um privilégio para a gente estar ouvindo um pouquinho do seu conhecimento, da sua experiência de vida, e eu quero primeiro, né, apresentá-la, né, a nossa convidada. Márcia Regina do Nascimento Souza é filha de Maria de Fátima e José Novaes, uma mulher cristã, 52 anos, casada com o pastor Sebastião José de Souza, mãe de Letícia e Marcos, avó de Bernardo e Júlia, e Márcia é formada em licenciatura plena com habilitação em educação infantil pela OBM, pós-graduada em especialização para gestores da educação pública da Universidade Federal de Juiz de Fora, cursou psicanálise clínica pelo Instituto Melodia e faz sua atualização contínua em psicanálise como aluna da Confraria Analítica com o professor e doutor Lucas Napoli. E ela atuou na educação do município de Barra Mansa por 28 anos e teve uma vasta experiência aí, né, Márcia, de vida. Conta pra gente aí como é que foi esse histórico aí como professora primeiro, para você se apresentar um pouquinho dessa parte da sua história. A psicanálise, para mim, ela foi, assim, um divisor de águas, né? Porque, como você disse, 28 anos de magistério, né? E a maior parte dessa experiência aqui no município de Barra Mansa foi com educação infantil e ensino fundamental, então com crianças pequenas, né? E tudo que eu tinha visto em sala de aula acontecendo com as minhas crianças, né? O que a vivência em casa, a estrutura do lar, a família, tudo que eu tinha visto assim na prática, como que a questão do inconsciente, das relações com os cuidadores. Quando eu fui estudar psicanálise já próximo da minha aposentadoria e sair como professora, eu só vi a teoria comprovando toda a prática que eu já tinha vivenciado com as minhas crianças. Então, a psicanálise ela só veio mesmo me provar, né, que tudo aquilo que eu tinha vivenciado com as minhas crianças, os fenômenos que eu via acontecer na estrutura psíquica delas, a psicanálise enquanto estudo, né, enquanto prática clínica, ela só veio comprovar para mim o que eu já tinha visto com as crianças na sala de aula. Muito bom, essa experiência toda, a sala de aula foi ótima, né, para você. Um prazer estar aqui essa noite com você, para a gente bater um papo, né, sobre um tema tão sério, tão complexo, mas que a gente vai tentar conversar de uma forma bem leve, né? Sim, né, a gente está no Setembro Amarelo, mas esse momento, assim, de reflexão mesmo, sim, de conscientização das pessoas por essa situação. Eu estava pesquisando sobre dados, porque sempre tem essas pesquisas que apresentam índices, né? E estava constando aqui que no Brasil os registros de suicídio se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, média de 38 pessoas cometem suicídio por dia. Então, não é brincadeira, né? A pessoa acha que um tema assim, muito grande. É pouca gente, não, pelo contrário, né? As pessoas estão doentes, né? E naquela época que teve a pandemia, eu vi que houve um aumento muito grande, né, Márcia, de pessoas com problemas na saúde mental. Você sentiu isso também naquela época? Sim, houve uma piora, um crescimento muito grande, né, no adoecimento mental durante a pandemia e se estendeu, né, no período pós-pandemia também. Sim. Então, essa campanha, ela é
ela foi iniciada, né, em 2015 no Brasil, né, e foi escolhido pela data do Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que é 10 de setembro. Então, sempre aproveita-se essa data, né, as pessoas Sim. usam, né, aquele lacinho amarelo para fazer alusão, né, a essa campanha tão importante, e eu acho muito bom. Até há tempos atrás eu criei dentro do meu antigo perfil de Facebook, um grupo de combate ao suicídio, mas para estar apresentando mensagens positivas, para ajudar mesmo naquela questão da saúde mental. Uma coisa assim, gratuita, voluntária, né, que eu quis fazer e fiz, chama Not Alone, né? Uhum. E a pessoa consegue entrar com o Facebook. E assim eu compartilho ali, eu sou cristã também, então assim, hinos cristãos, mensagens bíblicas, e deixo as pessoas também participarem. Então, às vezes tem até psiquiatras, né, que vão lá, postam um vídeo, é Sim. interessante, por quê? Porque às vezes a pessoa não tem condições de pagar uma consulta, né, e ela consegue acessar ali uma mensagem de um profissional, né, então é muito bom. E eu até convido a todos que quiserem participar e estarem contribuindo também, né, nesse momento. Uhum. Eu, atualmente, né, estou como presidente da Ouvidoria da Mulher de Guarramance e agradeço por essa oportunidade. Eu quis abordar esse tema porque atinge homens, mulheres, crianças, né, todas as classes, e a gente Sim. traz também o convite da mulher, que tem sido muito difícil, né? A Uhum. gente está vendo um aumento aí de números de pessoas se suicidando, não é fácil, é uma pressão muito grande, né? A gente que Uhum. atua com direito de família, direito de mulheres, a gente vê que é muito forte essa pressão psicológica. E a sua Sim. área, assim, a gente quer, né, extrair de você, assim, o máximo que você puder nos dar para nos ajudar a refletir melhor, né, sobre essa Uhum. situação, o que pode ser feito, até o benefício, né, desse profissional da saúde mental que pode estar ali auxiliando essa pessoa a curar esses traumas, né, e Uhum. prosseguir com a vida dela, você dando essas dicas, você pode ficar à vontade também para nos auxiliar nisso, né. Aí Uhum. eu separei também algumas coisas que eu quero estar falando com você, e algumas perguntas, né. Uma primeira pergunta aqui, qual a importância dessa campanha do Setembro Amarelo, que você entende mais para você? Uhum. Como você mesmo disse, né, o Setembro Amarelo, ele chegou aqui no Brasil no dia 1º de setembro de 2015, né? E isso ocorreu por iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, em colaboração com o Conselho Federal de Medicina e o Centro de Valorização da Vida. Então, esses 3 órgãos, né, em colaboração, iniciaram o Setembro Amarelo aqui no Brasil em 2015. Mas o importante eu acho importante a gente estar colocando que houve um fato verídico, né, ocorrido em 94, com um jovem americano chamado Mike M., né, isso em 94. Então, esse rapaz, ele tinha 17 anos na época, e ele era um jovem apaixonado por carros, ele tinha um Mustang amarelo, e ele reformou esse carro, ele pintou ele de amarelo, e ele era um jovem, assim, que a família não percebeu, os amigos não perceberam que ele estava passando por problemas psicológicos, né? Não percebeu que ele estava vivendo algum tipo de conflito interno e que estava levando um sofrimento que acabou culminando no suicídio. Ele se suicidou e a família o encontrou dentro desse carro amarelo que ele havia reformado. Então, assim, durante o funeral desse jovem, a família ela resolveu fazer cartões. Vale lembrar também que antes dele suicidar, ele escreveu um bilhete, né, dizendo que ninguém tinha culpa do que ele tinha feito, né, que ninguém se sentisse culpado. E então a família resolveu, no velório, né, que a gente sabe que os velórios nos Estados Unidos eles têm toda uma cerimônia bem diferente aqui do Brasil, né, eles pensam em cada detalhe, né, do cerimonial. Então, os familiares e amigos fizeram cartões e colocaram o laço amarelo,
e distribuíram para as pessoas, que se as pessoas estivessem passando por problemas, buscassem ajuda, né? Buscassem ajuda, não guardassem para si o sofrimento que elas estavam vivendo. Então, isso foi lá em 94, né? Essa história verídica que eu estou trazendo aqui hoje para a gente pensar um pouco a respeito. E aí, a partir disso, em 2003, a Organização Mundial de Saúde instituiu o dia 10 de setembro para ser o dia de prevenção do suicídio. É importante a gente ressaltar aqui que o suicídio ele é visto como um espectro, né? Assim como tem o espectro autista, o suicídio também. Por quê? Porque ele vai de várias modalidades de comportamento. Desde a pessoa pensar uma vez ou outra na questão de se matar, né? Uma vez ou outra passa aquele pensamento de se matar pela cabeça. Já há outras pessoas que têm aquele pensamento frequente, ela pensa todos os dias, né, nessa hipótese do autoextermínio, como a ideação suicida, no sentido de pensar em como vai fazer, em como vai tirar a própria vida, se vai ser tomando algum medicamento, algum tipo de veneno, se vai ser se jogando de uma ponte, se vai ser se jogando em frente de um carro, de um automóvel. Então, assim, a ideação ela já começa a elaborar planos de como que vai fazer aquele ato. Então, o espectro suicida, ele vai de um comportamento que pode ser, digamos assim, uma coisa mais leve, mais branda, até chegar na questão do autoextermínio mesmo, da pessoa praticar o suicídio, né? Então, ele passa por essas variados modos, né, de pensar o suicídio, né? E enquanto está ali no plano da ideação, a gente ainda tem como recorrer ao que você falou, né? Se a pessoa tem condições de procurar uma terapia, ela procura, seja com psicólogos, né, que vai com outras técnicas diferentes da psicanálise, né? Até a psicanálise, que também é um tipo de terapia, onde a técnica parte da associação livre, que é o ouvir mesmo a pessoa falar, né? E quando chega para a psicanálise, ou mesmo para o tratamento com psicólogo, né? A pessoa já tentou, ela pode ter tentado várias vezes, né? Tirar a própria vida. Então, quando ela chega, é algo que é urgente, né? Então, a escuta, digamos assim, uma pessoa que procura a psicanálise por outro motivo, a gente pode ir pela técnica toda, aquela técnica bem lenta mesmo, da associação livre. Agora, quando chega uma pessoa que tentou já contra a própria vida, aí há uma urgência mesmo no ato de escutar e convocar essa pessoa a dizer, né? Qual que é o seu sofrimento? O que está se passando? O que está levando essa pessoa a tentar contra a própria vida, né? A tentar a autodestruição. Então, é uma escuta, assim, que se torna uma demanda, assim, muito urgente, né? Então, quando essa pessoa chega, e geralmente ela chega porque ela já tentou, então o parente convence essa pessoa a procurar, né, a ajuda de um psicólogo ou de uma psicanalista. Se chega na clínica psicanalítica uma pessoa nessa condição, a urgência vai ser em acolher essa pessoa com bastante empatia, com bastante compreensão, sem julgamento nenhum, fazer o acolhimento, mostrar que está presente ali para ajudá-la na contenção da angústia dessa pessoa e convocar ela a falar sobre o sofrimento, né? Sobre o que tem levado essa pessoa a tentar contra a própria vida, né? Então, seria isso. Então, a história do Setembro Amarelo e a importância da conscientização é essa, né? Conscientizar as pessoas, a família está atenta aos sinais, né? Mas muitas das vezes os sinais eles não estão muito visíveis para a família. É o caso desse rapaz, né? Porque há um senso comum, Aurora, que
toda pessoa que vai se suicidar, ela é aquela pessoa deprimida que você olha para ela, ela está deprimida. Mas nem sempre assim, não é só o deprimido que busca essa alternativa. Né? Não é só a pessoa depressiva que está ali, aparentemente você olha para ela e vê que ela está depressiva, que ela está triste. Muitas das vezes não. Muitas vezes a pessoa, aparentemente, ela está normal, ela está feliz, ela está vivendo a vida dela de maneira funcional. Então, nem sempre esses sinais estão ali claros, entendeu? Depois a gente vai chegar numa parte em que eu vou falar, né, das pessoas que um estudo científico feito por um psicanalista, chamado Alan After, onde ele traz assim que tipo de pessoas, né, quais os tipos de pessoas que estão mais propensas a tentar o suicídio. E não é só as pessoas depressivas, existem outros tipos de personalidades também, de pessoas que tentam, né, o suicídio. Se você quiser fazer alguma pergunta assim, a respeito do que eu falei, algum comentário até agora, você pode ficar à vontade. Às vezes cai um pouquinho a internet aqui, aí veja se está caindo o sinal aí, não está não, né? Não, para mim não. Para mim não está caindo, não. Porque a minha de vez em quando cai aqui, aí dá uma pausa, eu conecto de novo, ela está com queda aqui. Mas continuando, Márcia, aqui, na ótica psicanalítica, o suicídio ele pode ser reduzido a uma decisão racional ou uma mera reação a circunstâncias externas com as quais o indivíduo não soube lidar? Como que é essa ótica? Então, na ótica psicanalítica, o suicídio, a tentativa de suicídio, quando a pessoa está tentando se suicidar, não tem ali só uma questão, uma ótica racional, consciente, não. A propósitos conscientes, a pessoa tem ali a consciência, digamos assim, né? Eu vou atentar contra a minha própria vida, mas também há propósitos inconscientes, né? A psicanálise, ela trabalha com isso. A grande descoberta de Freud é que todo ser humano ele tem, digamos assim, para que vocês possam compreender, né? Todo ser humano ele tem uma parte consciente, né? Que é essa parte que está acessando a nossa consciência, é o que eu estou vendo agora, estou falando agora, essa parte consciente. Mas o ser humano também tem uma parte inconsciente, né? Tem uma parte inconsciente onde ficam guardados coisas, acontecimentos, sentimentos, questões que não, por alguma questão nossa, não pode vir à luz a consciência. Então, fica no inconsciente, né? Então, para a psicanálise, quando uma pessoa ela tenta contra a própria vida, né? Quando ela vai para a questão do suicídio, não é só uma questão racional, não é só uma questão de dizer que a pessoa não está sabendo lidar com alguma situação diversa da vida. Existem questões, né, na ótica da psicanálise, existem questões inconscientes, conflitos que essa pessoa tem dentro dela, que ela não está conseguindo lidar, ela não soube lidar, isso pode ter acontecido no passado, durante a infância, algum trauma de infância, alguma questão que a pessoa viveu, que está guardado no inconsciente, e que essa pessoa, no ato da tentativa do suicídio, né, apesar de ter ali uma questão racional da pessoa dizer eu quero tirar a própria vida, há também um ato inconsciente de querer dizer assim, é como se você quisesse transmitir uma mensagem, eu quero sobreviver. Né? Porque a psicanálise, ela trabalha com uma questão do avesso. Muitas das vezes, quando eu digo para você, eu quero morrer, no meu inconsciente é exatamente o contrário, eu quero sobreviver. Então, a pessoa que ela tenta contra a própria vida, né, a ideação suicida, né, quando ela tenta se suicidar, na verdade, ela está querendo transmitir uma mensagem.
né? Ela está querendo transmitir uma mensagem. Só que essa mensagem ela está sendo transmitida de uma forma equivocada, perigosa, né? E a gente sabe que tem pessoas que elas atentam contra a própria vida várias vezes, né? Ela tenta, às vezes tenta uma vez, não consegue, depois a pessoa tenta tirar a vida novamente de outra maneira, e aí a família socorre, consegue fazer o socorro antes que a pessoa morra, né? Então, a experiência clínica, ela entende o suicídio como algo que tem propósitos conscientes, mas também tem propósitos inconscientes. Tem conflitos inconscientes ali da pessoa, com as quais ela não soube lidar quando ela teve aquela vivência traumática, e que a estrutura psíquica dela, quando ela viveu, não deu conta de suportar aquilo que ela viveu. Então, fica no inconsciente da pessoa, né? E, digamos assim, todo ato, todo ser humano, né? Todo ato, digamos assim, todo ato humano, ele tem um lado simbólico, né? Representativo, né? Ele tem questões conscientes e tem questões inconscientes, né? Então, na ótica psicanalítica, a gente não resume a tentativa do suicídio como um mero ato racional de querer tirar a própria vida. Existe algo inconsciente ali que está tentando ser expresso de alguma maneira. No dia a dia, uma pessoa que não chega a atentar contra a própria vida, se ela tem questões inconscientes, há várias maneiras da gente representar, né, passar essas mensagens, né, coisas que estão lá no nosso inconsciente, digamos, um trauma de infância ou um conflito que eu tenho de escolha, digamos, de sexualidade, um exemplo. Uma escolha de sexualidade com a qual eu não sei lidar. Um exemplo que eu vou dar para você agora. Digamos que eu tenho uma questão de escolha sexual com a qual eu não estou sabendo lidar, ou por questão religiosa, por questão de educação familiar. Eu tenho uma inclinação, mas eu não quero assumir essa inclinação, esse desejo, por questões religiosas ou por questões familiares. Isso eu mando para o meu inconsciente, porque eu não quero lidar com aquilo. Só que aquela questão que está no meu inconsciente, ela não fica no inconsciente, ela fica sempre tentando vir à luz no meu consciente. Então, essas mensagens, né, essas questões do inconsciente que ficam sempre tentando vir para o consciente, eles podem tentar vir por sonhos. O sonho, na psicanálise, é uma forma de simbolização de algum desejo, de alguma coisa do meu inconsciente. Há outra coisa chamada também atos falhos, né, que é quando a gente comete um ato falho, quando eu cometo, assim, me fugiu a palavra agora, mas é um ato falho, né? E vamos dizer que eu esqueço o nome de alguém, né? Isso é um ato falho, né? Eu estou conversando com você e aí quero falar de uma pessoa, o nome daquela pessoa me foge. E isso pode parecer consciente, mas de repente tem um propósito inconsciente que me fez esquecer o nome daquela pessoa. E há também os sintomas, né? Que são sintomas físicos mesmo que a gente pode ter, né? Que são os fenômenos psicossomáticos, né? Que também, quando a gente sente, né, os sintomas conversivos, eles podem também estar querendo me trazer uma mensagem do inconsciente, algo em mim que eu preciso, uma mensagem para mim mesmo, olha, eu preciso lidar com essa questão. Eu preciso lidar com essa minha questão da sexualidade, ou, de repente, um trauma, uma relação primária minha de vida com os meus pais, que foi uma relação talvez traumática, que eu deixei lá no meu inconsciente porque eu não quero lidar com aquilo. Aí, no sonho, no ato falho, ou num sintoma físico,
são formas que o inconsciente encontra de nos mandar mensagens, ou para a gente mesmo ou para o outro. Agora, numa pessoa que está com a ideação suicida, essas maneiras que o inconsciente tem de mandar mensagens, que são os sonhos, os atos falhos, os sintomas, falhou, de alguma forma falhou. Então, a pessoa não conseguiu dar conta daquele trauma que ela, de vez em quando, vem para o consciente, tenta vir, né? Ela não deu conta por meio de sonhos, não deu conta por meio de atos falhos, não deu conta por meio de sintoma físico, e aí a pessoa parte para a tentativa de suicídio, né? Ela tenta contra a própria vida. Então, é como se, quando a pessoa tenta o suicídio, a ideação suicida, ela tenta contra a própria vida, é como se o inconsciente estivesse tentando trazer uma mensagem, só que está trazendo de uma forma errada, perigosa, né? Que a pessoa ela pode tentar uma, duas, três vezes, mas pode chegar um dado momento que essa tentativa, infelizmente, ela chegue no fim, que é a morte, né? Aí não tem mais o que fazer, a pessoa ela de fato acaba indo embora, né? E existe exatamente essa fantasia de ir A embora. conexão nossa está caindo, tá, Márcia? A conexão está caindo? Está falhando, Aurora? Está falhando a conexão? Vocês não estão Está conseguindo me ouvir? caindo, aí cortou um pouco do que você falou, Espera aí. mas acompanhe se a sua internet está ok. Tá Olha, está ok. dando uma. Tá. A minha está Tá caindo. conectado direitinho aqui. Acabei de olhar aqui. Não é minha internet, não. A minha tá conectada direitinho. Agora congelou. Mas eu olhei aqui, minha internet está ok.
esperando ela conectar. E aí, Aurora? Tá ouvindo aí, amiga? Tô. Nós seguimos. Ai, meu Deus, a internet. Tive até que entrar em contato com a empresa aqui para poder restabelecer o sinal. Agora que voltou. Deixa eu dar continuidade aqui. Aí você estava falando, né, que sobre essas mensagens simbólicas, né? Por que a psicanálise está ligada ao ciência, né? Falando sobre isso. Tá dando para ouvir, amiga? Tá dando? Deixa eu ouvir. Pode falar. Agora, porque pessoas conversando ali na sala e pode atrapalhar, né? Aonde nós paramos? A gente meio a pergunta 3 que eu estou te fazendo, né? Por que a psicanálise entende as tentativas de suicídio como mensagens simbólicas e como que isso está ligado ao inconsciente? Eu acho que eu já até acabei meio que antecipando um pouco essa pergunta, né? Eu acabei meio que antecipando. Por quê? Isso que a gente colocou, né? A experiência clínica, ela entende que a gente tem o consciente e o inconsciente, né? E como eu estava explicando, as questões os conteúdos, né, que estão lá no nosso inconsciente, e que não podem vir à luz da nossa consciência por algum impedimento, que às vezes a gente mesmo que coloca, né, nossa estrutura psíquica coloca, eles não ficam quietinhos lá no inconsciente, né? Eles ficam sempre tentando ir à luz. E como eu expliquei, né, a gente tem várias maneiras desses conteúdos que estão no inconsciente virem para a nossa consciência, que são os sintomas, os atos falhos, os sonhos. Isso tudo é trabalhado na clínica psicanalítica. Tudo isso são materiais muito importantes que o paciente traz para a clínica, né? Os atos falhos, os sonhos. Quando o paciente conta um sonho para o psicanalista, ele é interpretado, o paciente pensa a respeito. Só que na pessoa que pratica tentativas de suicídio, muitas das vezes esses modos, né, dos conteúdos do inconsciente vir para a consciência, às vezes essa pessoa que está tentando contra a própria vida, ela não deu conta desses traumas, desses conteúdos do inconsciente, ela não deu conta através de sonho, ela não deu conta através dos atos falhos, ela não deu conta através dos sintomas físicos, e aí a tentativa de suicídio, ela é uma forma de trazer esse conteúdo do inconsciente, né? É uma mensagem que está vindo do inconsciente para que a pessoa lide com aquilo, né? Com aquela questão, aquele conteúdo que está lá no inconsciente dela, que tenta retornar, está sempre tentando retornar, né? E como eu disse, né, antes da nossa conexão cair, a psicanálise ela trabalha muito com a questão do avesso, né? E muitas das vezes essa pessoa, quando ela está nessa tentativa, né, ela deixa pistas de que ela vai cometer um ato contra a própria vida, ela está tentando trazer uma mensagem. No fundo, ela não quer dizer eu quero morrer, eu quero ir embora desse mundo. Há uma fantasia no inconsciente de ir embora, de apagar a dor, de matar a dor. Mas há uma mensagem também assim de um pedido de ajuda. A pessoa quer viver, ela não quer matar, ela não quer tirar a própria vida. Ela quer matar a dor, ela quer matar o vazio existencial, ela quer matar aquele trauma, a lembrança daquele trauma. Ela não quer tirar a própria vida.
É por isso que a gente entende na psicanálise, né, a tentativa de suicídio, suicídio como uma mensagem do inconsciente, que a pessoa tentou de uma forma muito drástica, uma forma completamente errada, porque essas tentativas de enviar essa mensagem dessa maneira, uma hora pode acabar acontecendo a morte de fato, né, se concretizar. Então, é uma forma que o inconsciente tenta, né, enviar uma mensagem, mas uma forma errada, porque a pessoa não deu conta, através de outro ato simbólico, transmitir aquela mensagem, né, rememorar aquele trauma. Né? Freud fala sobre isso num texto que ele tem, né, chamado... eu tenho até anotado aqui. É um texto de Freud de 1914, chamado Recordar, Repetir e Elaborar. Né? A gente precisa recordar, repetir, né, e fazer a elaboração do trauma. Só que na questão da tentativa do suicídio, né, a pessoa ela não fica só nessa questão do recordar, né, do repetir e do elaborar. Ela vai partir para o ato. Né? Ela parte de fato para o ato. Ela lembra do fato traumático e ela faz uma coisa chamada passagem ao ato mesmo. Né? Ela, no caso das tentativas de suicídio, a pessoa ela está partindo para o ato mesmo. Né? A situação traumática vem, a recordação vem, os conteúdos do inconsciente vêm, e a pessoa ela parte para o ato, né, de tentar contra a própria vida. Eu não sei se eu consegui. Muito difícil, né? Muito difícil. Conseguiu, sim, a gente está entendendo direitinho, tá? E nessa sequência aqui, algumas perguntas que a gente separou, né? O que é uma passagem ao ato? O que tem isso a ver com suicídio? Você comentou, né? Passagem ao ato. Isso. É exatamente isso, né? A pessoa ela não consegue a passagem ao ato. Vamos pensar exatamente na questão da atuação de um ator, né? Vamos pensar, eu assisti um filme recentemente com a Fernanda Montenegro, chamado Vitória. Então, a Fernanda Montenegro, quando ela vai atuar com esse personagem, Vitória, né, ela tem todo um enredo, todo um script ali que ela precisa seguir. Ela quer contar uma história, então ela incorpora aquele personagem, né, e ela tem um script, ela tem um roteiro. Então, no nosso inconsciente também tem um script, tem um roteiro, que seriam esses conteúdos que estão lá, que a gente não quer trazer para a consciência, eles estão lá no nosso consciente. Vamos pensar no inconsciente esses conteúdos como um script, como um roteiro. E essa passagem ao ato seria exatamente isso. Quando vem esse script, esse roteiro, esses conteúdos do inconsciente, que podem ser uma lembrança traumática, pode ser uma vivência, uma lembrança de uma vivência de um lar disfuncional, onde essa criança, nessa vivência com esses primeiros cuidadores primários, de repente sofreu algum abuso físico, algum abuso sexual. Na época que ela vivenciou isso, essa criança não tinha estrutura psíquica para lidar com essa vivência. Foi algo que estava além da capacidade dela, esse abuso físico, esse abuso sexual. Então, quando essa pessoa ela vai crescendo, né, é lógico que eu não teria como dizer aqui hoje os vários tipos de defesa psíquica que a gente usa. Né? Existe o recalque, no caso de um abuso sexual, existe algo chamado clivagem, né, que seria uma espécie de fragmentação da personalidade. A criança não tem condições de lidar com aquilo, então a personalidade dela se fragmenta, como se ela se quebrasse. E na época que a criança viveu aquela situação traumática, ela não tinha condições psíquicas de lidar com aquilo, de compreender o que estava acontecendo.
né? Então, aquilo fica no inconsciente. Quando o adulto, no caso do suicida, né, a pessoa com ideação suicida, essas lembranças vêm, né, ela meio que essa passagem ao ato seria reencenar essas situações. A pessoa, ao invés de elaborar, fazer uma elaboração, né, daquele trauma, ela precisa reviver aquilo. Então, ela passa a passagem ao ato. Né? Aí, no caso da pessoa com ideação suicida, ela parte para o ato mesmo, ela tenta contra a própria vida, porque ela não consegue lidar com aquela situação dramática que ela viveu. Né? Então, isso seria a passagem ao ato, né? Ou acting out, como é o termo em inglês, né? É uma maneira de lidar com essas fantasias e com esses conteúdos, esses desejos do inconsciente, né? Só que essa passagem ao ato, ela não resolve, porque a pessoa com ideação suicida, ela vai ficar, sempre ela passa para a passagem ao ato, aí ela não dá conta de rememorar aquela situação traumática, ela não dá conta sozinha, porque é algo que é muito... dá um desequilíbrio muito grande na estrutura psíquica da pessoa, né? Uma angústia de aniquilamento. Dolorido, né, para ela, né? É muito dolorido, entendeu? Então, a passagem ao ato, ela não resolve, ela não dá conta, né? Então, a passagem ao ato seria isso que tem a ver com a questão do suicídio. A pessoa, essa mensagem que está sendo trazida do consciente, ao invés dela fazer por um ato falho, por um sonho, por sintoma, ela parte para o ato em si. Ela reencena, né, aquele fato traumático através de uma tentativa contra a própria vida. Né? Seria como ela sentir a mesma angústia que ela sentiu quando ela foi violentada lá na infância. Aquilo é tão aniquilante que a pessoa ela passa, né, a passagem ao ato, intentando contra a própria vida. Seria mais ou menos isso. E isso pode estar ligado a traumas infantis mesmo daquela época da infância da pessoa? Sim, com certeza. Pode, né? Sim. A gente vai ter vários autores. Eu vejo muito também... Pode falar. A gente tem vários autores, né? Isso. A gente vai ter vários autores da psicanálise, porque é muito importante dizer que quem fundou a psicanálise, o fundador foi Freud, né? Mas para a psicanálise existe para além de Freud, né? Depois de Freud vieram vários outros psicanalistas que contribuíram com a psicanálise. Então tem vários, como Melanie Klein, por exemplo, que ela escreve muito sobre a infância, porque a clínica dela foi com crianças. Né? Freud não trabalhou com crianças, Freud trabalhou só com adultos. Então, tudo que Freud escreveu foi baseado em relatos de adultos sobre recordações da infância. Mas Melanie Klein, por exemplo, é uma psicanalista que ela trabalhou com crianças. Né? Então, ali ela já via os traumas expressados ali na clínica, só que a clínica com crianças, que a Melanie Klein fazia, era através do ato do brincar, que é uma forma também que a criança utiliza para nos enviar mensagem do que está acontecendo com ela. Né? Quando eu disse para você no início da live que a psicanálise me fez ver na teoria o que eu via na prática, muitas das vezes na sala de aula com as crianças de educação infantil, a criança estava brincando e, de repente, ela ali no brincar com a boneca, com os utensílios dos brinquedos, as fantasias que tinham ali, que eu sempre tinha o cantinho da fantasia, o cantinho do brinquedo. No brincar, às vezes, a criança expressava uma vivência da familiar que ela trazia para dentro da sala de aula. E, através do brincar, eu vi essa criança está passando por determinada situação em casa. Uma situação de abuso físico, ou uma questão de estar vivenciando experiências sexuais muito precoces, de estar vendo. Então, ela, no brincar, ela me mostrava aquilo.
Então, a psicanálise, a teoria, ela veio só para mostrar que o que eu via lá com as minhas crianças de educação infantil, as crianças de educação infantil, no brincar, elas já expressavam que elas estavam vivendo situações traumáticas em casa. Né? Muitas crianças mostravam que estavam passando por abuso sexual, abuso de punições físicas muito graves. E a psicanálise, ela mostra isso, que muitas das vezes o suicídio, as tentativas de suicídio, elas estão muito ligadas com vivências traumáticas da infância. Né? Questão de abandono, questão de maus tratos, questão de abuso sexual infantil. Então, são todas questões, não só Melanie Klein, mas tem outro autor, outro psicanalista que eu gosto muito, que escreve muito, trazendo essa questão da vivência traumática, do ambiente, né, da família disfuncional, né, a questão da vivência infantil mesmo, que é um autor chamado Sandor Ferenczi. Eu gosto muito dele, ele traz muito essa questão do trauma infantil, né? Está ligado a sofrimentos psíquicos e também a questão do suicídio. Eu estava observando, quando você estava falando, das crianças terem certas experiências que trazem esses traumas, né? Até mesmo quando vê uma briga dos pais, né? De repente, aquele trauma. Sim. Né? Essa questão da briga, de ouvir a briga dos pais, um lar disfuncional, traz uma desorganização psíquica muito grande na criança. E muitas das vezes, os pais, né, quando a criança, por exemplo, os pais brigaram, a criança viu aquela briga, presenciou aquela briga, depois ela vê a mãe triste e ela pergunta para a mãe: mãe, por que você está triste? Aí a mãe diz: não, isso é coisa da sua cabeça, eu não estou triste. Aí a criança insiste: está sim, mãe, você está triste, o que está acontecendo? Aí a mãe diz: isso é coisa da sua cabeça, eu não estou triste. Aquilo, além de gerar um trauma, né, porque a criança leva aquela questão das brigas, da violência doméstica como trauma para a vida adulta, além disso, esse não validar as sensações que a criança tem, né, porque a criança, a gente às vezes não ignora essa percepção que a criança tem de tudo que ocorre ao redor dela. Né? A gente acha que a criança não está percebendo, mas a criança, desde a mais tenra idade, 2, 3 anos, ela já é capaz de perceber o que está acontecendo no ambiente. Né? Ela consegue perceber as brigas, as discussões, ela consegue perceber se o pai é alcoólatra ou dependente químico, que o pai está num comportamento que não é normal, um comportamento que assusta, que assombra, que traz uma angústia, uma ansiedade, né? Só que muitas das vezes... Dentro da barriga da mãe, assim, eu acho que ainda consegue captar algumas sensações, né, Márcia? Sim. Você não acha? Sim. Quando a mulher está grávida e parece que Sim. a criança também sente alguma coisa. Sim. Inclusive, há psicanalistas que trabalham com essa teoria, né, do trauma do nascimento, né? Que o nascimento já seria um trauma, porque a criança ela está num ambiente completamente diferente, ali o útero, um ambiente acolhedor, era uma coisa, né, gostosa, maternal, e aí quando ela nasce, ela já cai num ambiente completamente diferente daquele que ela estava, né? Sons, a iluminação, a temperatura, tudo muda. Então, há psicanalistas, autores que trabalham até com essa teoria, né, do trauma do nascimento. E essa questão que você falou, né, desde a criança lá no útero, né, a gente sabe que a criança ela consegue perceber
ela já consegue reconhecer a voz do pai, consegue reconhecer a voz da mãe, né? E tudo aquilo que a mãe sente ali, né, no ambiente externo, é transmitido ali para a criança dentro do útero materno também. É importante essa colocação que você Então, fez tem agora, tudo né? a ver os traumas. Mas, assim, na sua opinião, né, da sua experiência, quais tipos de pessoas que você entende que são mais propensas a terem suicídio? Bem, existe um psicanalista chamado Alan After, né, que ele fez uma pesquisa científica, que o nome é mais ou menos assim, em português seriam categorias de personalidades mais propensas, né, por comportamento suicida. Então, o Alan After, ele traz como pessoas que estão mais propensas, pessoas com traços como narcisismo, perfeccionistas, que são pessoas que têm dificuldade em lidar com essa questão, né, do erro, não consegue assumir que errou, que falhou em alguma coisa, porque tem essa questão do perfeccionismo muito, muito latente dentro dela, então ela não consegue assumir. Se, vamos supor, uma pessoa, quando eu digo aqui com traço narcisista, né, narcisismo, é com a lógica da psicanálise, né, que é aquela pessoa muito ligada à imagem do seu eu, do ego, né? Ela tem uma imagem do seu eu tenho que ser assim, é perfeccionista, eu não posso errar, e não sabe lidar com a frustração, com o erro, né? Então, é como se a pessoa pensasse assim, essa pessoa que tem essa tendência, né? E ela acaba tentando lidar sozinha com os problemas, ela não divide com ninguém, ela não quer falar com ninguém, ela não quer compartilhar, quer lidar sozinha, né? Então, ela acaba também com tendência de afastamento, porque ela tem dificuldade em se colocar no lugar de dependente de outro. Então, ela tem aquela coisa assim não, eu não quero lidar com erro, né? Então, se vamos supor uma pessoa com traço desse, suponhamos que ela tivesse uma empresa e essa empresa ela falisse, né? Ela não saberia lidar com essa questão da humilhação, né? De ter falido. Então, ao invés de lidar com isso, né? Com essa frustração, a minha empresa faliu. Essa pessoa com esse traço do narcisismo muito forte, do perfeccionismo, ela pensaria assim: eu prefiro lidar com a morte, acabar com tudo, do que lidar com essa situação de humilhação, né? Então, o Alan After, ele traz esse tipo de pessoa, né, com esse traço com o narcisismo, o perfeccionismo, é a pessoa que tem dificuldade de lidar com dependência, né, depender do outro, afirmar que eu errei, que infelizmente aconteceu, né, da minha empresa falir, aconteceu do meu casamento acabar, aconteceu de eu perder esse emprego. Então, esse perfeccionismo, esse narcisismo, essa ligação tão forte com o meu eu, com o meu ego, né, me atrapalharia a assumir. Não, errei, meu casamento acabou, mas está tudo bem, vamos trabalhar isso. Né? Se está tudo bem, não. Vamos lidar com isso? Vamos lidar com essa frustração? Vamos lidar com esse problema? Não, essa pessoa ela já ia tender para essa ideia que eu acabei de falar. É melhor eu acabar com a minha própria vida do que acabar de vez com isso, do que assumir que eu falhei. O segundo tipo de pessoas seriam, né, as pessoas impulsivas, também com muita dificuldade de lidar com frustrações, né, contrariedades. A gente poderia colocar aqui as pessoas diagnosticadas como borderline, né? São pessoas que eles têm um impulso, são muito impulsivas. Então, essa categoria de pessoas, né, borderline, por exemplo, elas são as pessoas mais propensas a partirem para o que a gente chamou de passagem ao ato, né, o acting out. Elas são pessoas muito propensas a partir para isso, porque elas são muito impulsivas.
Elas têm uma coisa muito autodestrutivas, né? Uma imagem de si mesma, elas não sabem lidar com essa questão da frustração, da contrariedade. E há pesquisas que mostram que muitas pessoas borderline tiveram histórico de abuso sexual na infância. Então, elas... A questão do bullying também, Nancy? Do bullying? Também. A questão do bullying também é outra questão que Coisa bem pode traumática também para levar. adolescentes, principalmente. Sim, muito traumática. Muito traumática. Precisa ficar muito atenta, né, ao adolescente que está passando por bullying, né, para dar esse apoio, buscar ajuda, conversar na escola a respeito disso, né, procurar orientação pedagógica, o diretor, conversar, né. Esse adolescente precisa falar do que está acontecendo. Hoje em dia está muito comum os pais procurarem, né, a terapia, a psicanálise para os filhos adolescentes, né, que estão passando por alguma questão de conflito interno, né? Ou seja, porque está sofrendo bullying, ou seja, com relação à própria sexualidade, ou outro tipo de problema, né? E há uma terceira categoria de pessoas também, que o Alan Arthur fala, que são pessoas com uma forte sensação de desesperança, né? Aquelas pessoas que a vida não é um fardo, a vida é pesada, a vida é difícil, elas não conseguem sair daquele looping, sabe, de destrutividade, de coisas ruins acontecendo na vida. Então, é um tipo de pessoa que adota uma postura de não esperar mais nada da vida, sabe? Ela não espera mais nada, ela só espera... Pessimista, né? Sim, muito pessimista, ela não tem otimismo, ela não espera mais nada da vida. Então, a vida para ela seria um fardo, né? Então, são esses três tipos de pessoas, né? Essas três categorias, né? Que a gente... E na psiquiatria, né? Pessoas com depressão, pessoas com transtorno bipolar e pessoas com esquizofrenia, psicose, né? É muito comum a pessoa ter, se ela tiver um surto psicótico, ela cometer suicídio, né? Tendo um surto psicótico. Aí tem a presença de medicamentos, às vezes, né, para poder controlar isso. Sim, sim. É a outra coisa muito importante que você falou, Aurora. A gente não pode pensar no tratamento de uma pessoa que está com ideação suicida só em terapia, né? Tem que ter toda uma rede multidisciplinar, né? A terapia é importante, a psicanálise é importante. Se essa pessoa tentou o suicídio e ela não conseguiu chegar ali no ato de se matar e ela procura uma análise, né, ou um outro tipo de terapia, ela vai conseguir fazer a elaboração desse trauma, né, e assim, ela está quando ela é levada, vamos supor, ela acabou de atentar contra a própria vida, e a família consegue convencê-la a procurar uma terapia, né, então está muito recente, né, está muito recente, então é hora do psicanalista ou do psicólogo tentar acessar qual o motivo, né, que levou essa pessoa a tentar contra a própria vida, quais as razões, qual que é o sofrimento, é fazer aquela escuta empática, o acolhimento, né, dessa pessoa e acessar, né, a dor daquela pessoa, né. Então, é o momento de fazer o acolhimento, sem julgamento, deixar a pessoa falar da sua dor, falar das suas experiências traumáticas, e no momento em que ela é trazida para análise, o importante é fazer esse acolhimento e deixar essa pessoa falar da dor, falar do porquê que quais os fatos, quais as questões que levaram ela a atentar contra a própria vida, né.
Caiu de novo a conexão. Está muito ruim. Tá caindo, né? Voltou, Márcia? Caiu, voltou de novo. Tá dando umas quedas. Já até falei com a empresa responsável pela internet, né? WhatsApp eles. Ela tá batendo e tal. Ela vai e volta. Acho que é porque o tempo tá chuvoso. Pode O tempo tá ser. chuvoso aqui, entendeu? Pode ser Aí isso. tem umas quedas. Mas aí, Márcia, para a gente poder, né, acelerar após desse sinal, né? Manejar um suicídio. Como é que acontece esse manejo clínico? Então, no caso da ideação suicida, como eu falei, né, a questão é uma questão que o manejo ele é mais emergencial, né? Ele é mais mesmo de fazer o acolhimento dessa pessoa, né? Um acolhimento com empatia, sem julgamento. Quando ela é trazida logo após uma tentativa de suicídio, aquilo que eu falei, né? É uma oportunidade em que a coisa acabou de acontecer, tem que ter muito tato para lidar com essa pessoa, né? Aí na psicanálise a gente trabalha muito com a associação livre, que é a fala livre do paciente, né? O paciente chega e fala, né, aquilo que ele deseja, aquilo que está vindo na sua mente. Mas no caso da ideação suicida, né, o terapeuta, o psicanalista, ele vai precisar instigar, né, perguntar, entrar um pouquinho na dor, pedir para o paciente falar a respeito, né, da dor. O psicanalista ele faz essa espécie de contenção, né? Tem um psicanalista, um autor chamado Winnicott, que ele fala do holding, né? Que é uma espécie de é como a gente pensar numa mãe que acolhe um bebê frágil, né? Quando a gente pega o bebê com todo cuidado no colo, né? Então o psicanalista ele vai fazer isso, ele vai dar esse colo para esse paciente, né? E ao mesmo tempo o psicanalista ele tem que estar ali para fazer essa contenção, mas também para estar atento às transferências que vão ser feitas, né? Porque no caso o paciente ele pode estar trazendo à memória, durante as análises, as questões da infância, né? Relações lá com seus primeiros cuidadores, com o pai, com a mãe. Então, ele pode trazer, de repente, uma hostilidade quando ele lembra de um determinado acontecimento que teve com o pai ou com a mãe. E essa hostilidade, ele vai fazer essa transferência, né, na análise, ele vai passar essa hostilidade, de repente, para o terapeuta, né?
Voltamos? Amiga, o sinal está caindo direto. Deve ser por causa dessa questão da... Está chuvoso. Sim, sim. Né? Então, assim, só para nós encerrarmos, né? Da chuva. Tá dando para me ouvir direitinho? Então, como eu estava dizendo, o manejo clínico, né, no caso das pessoas com ideação suicida, né, ela vem muito numa questão muito emergencial, então, de acolhimento, de empatia, como eu estava explicando, né, aquela coisa do sustentar mesmo, como a mãe sustenta um bebê no colo, né, dá aquela sustentação com todo cuidado. A mesma coisa o psicanalista com a pessoa que chega para fazer análise, né, após ter tentado contra a própria vida. Né? A gente vai fazer esse acolhimento, né, dessa pessoa, e o manejo clínico ele vai enfatizar a exploração desses conteúdos inconscientes, né? A gente vai precisar entrar nessa questão, né, dos motivos, esse sofrimento psíquico dessa pessoa, né? Trabalhar isso por meio da relação terapêutica, pelo vínculo terapêutico, né? Então entra aí questões de transferência, e é muito na questão da prevenção, né? Na prevenção, uma pessoa que está tendo ideação ou que já tentou algumas vezes, né, o suicídio e, graças a Deus, não conseguiu concretizar e chegar ao óbito, né? E aí a gente trabalha numa questão de prevenção, né? Agora, não é uma questão de convencer a pessoa, né, de que ela está errada, de que ela não deve cometer esse ato, né, porque, como eu disse, há desejos conscientes e inconscientes. Né? Se consciente a pessoa diz, eu quero morrer, inconscientemente ela está dizendo, me socorre, me ajuda, eu quero sair dessa dor, eu quero sair desse vazio, eu quero um socorro, um alívio, né? Então, trabalhar isso, e a gente sabe que a pessoa suicida, né, o suicida, ele tem uma questão de ambivalência, de amor e ódio, de agressividade internalizada. O ódio e a agressividade que ele deveria direcionar para quem o agrediu, ele direciona para ele mesmo. Então, isso vai ser trabalhado em análise também. Nessa questão dessa autoagressão, né? Essa forma como o sujeito se vê, né? Como ele se agride, essa ambivalência, esse ódio contra si mesmo, né? Porque a pessoa que tem essa ideação suicida, ela tem um ódio de si, ela tem um ódio que deveria ser endereçado a quem a agrediu, a quem causou o trauma, ela volta para ela mesma, aquela agressão. Então, ela tem uma agressão internalizada, que vai ser trabalhada na análise, né? Então, essa contenção, sobrevivência afetiva, o psicanalista vai ter que sobreviver a todo esse sentimento de agressividade do paciente, de ambivalência, de ódio, né? Então, o analista está ali para acolher a pessoa que já tentou várias vezes tirar a própria vida, fazer esse acolhimento, esse atendimento, né, de tirar a pessoa daquela angústia muito grande ali, né? Com muita empatia, com contenção, com sustentação, mas ele vai ter que sobreviver também à hostilidade, às lembranças hostis daquele paciente, né? Todo aquele sentimento ruim que o paciente tem dentro dele, o analista vai ter que sobreviver na transferência e na contra-transferência também. Né? Então, seria mais ou menos isso, né, para a gente poder resumir, né, e dar conta de transmitir o recado com toda essa questão da internet caindo e tudo, né? Mas seria mais ou menos isso, né? Espero ter conseguido. Muita maestria, porque toda a dificuldade que a gente teve aqui de sinal, né, você conseguiu expor aí bastante conhecimento para a gente, tá, Márcia? Agradeço muito. E eu queria deixar também aqui registrado, você até mencionou Centro de Valorização à Vida, o CVV, né?
que a pessoa consegue um atendimento gratuito e sigiloso 24 horas por dia pelo número 188, né? Sim. Então, é bom divulgar, né? Porque às vezes uma Sim. pessoa que se encontra numa situação de urgência, né? Que está Uhum. querendo tirar a própria vida, está numa situação de conflito. Se ela ligar, ela vai ter pessoas preparadas para estar também auxiliando Sim. ela a desistir desse ato, né? Desestimular ela de cometer o suicídio. O suicídio não é considerado crime no Brasil, mas sim o induzimento, a instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação. A pessoa Aham. que quer ajudar o outro a se suicidar, ele sim Aham. vai ser punido com uma pena no direito criminal, né? Então, assim, a gente tem que divulgar mesmo qualquer informação que seja relevante para estar conscientizando as pessoas, né? E Uhum. tentar, né, viver mais em paz, né? Para causar o quê? Uma saúde mental melhor nas pessoas, né? Sim. A E pessoa não não chegar nesse tentar, né? ponto, né? A grande questão é não tentar lidar sozinho com a dor, né? A gente sabe, como eu falei, que tem um certo tipo de personalidades, como os perfeccionistas, né? Os que têm um narcisismo muito forte, muito ligado ao ego, eles vão ter essa dificuldade de buscar ajuda, de conversar, de compartilhar a dor. Mas quando a gente falava, tomara que a internet não caia agora, né? Mas quando a gente falava sobre o suicídio estar ligado a traumas infantis, né? Tem um vocalista da banda Linkin Park, né? O Benetton. O Benetton, ele foi um cara que, assim, quem é fã da banda, né? Músicas, mas as músicas sempre com uma letra muito voltada para isso, para a dificuldade de se viver, para o vazio, para as questões da vida. E o Benetton, Chester Bennington, né, o vocalista do Linkin Park, ele teve toda uma história de sofrimento desde a infância. Ele foi abusado sexualmente por um colega 7 anos mais velho que ele, né? Aos 7 anos de idade, ele foi abusado. E ele ficou sendo abusado, acho que até os 13, mas ele não contava para ninguém. Por quê? Com medo de ser chamado de gay, ou com medo de ser desmentido, o cara falar que não estava fazendo nada daquilo. E olha que o pai dele trabalhava, se eu não me engano, trabalhava na polícia, nesse setor mesmo de crimes de sexuais contra criança. E não conseguiu perceber o que estava acontecendo com o próprio filho, né? Então, depois ele teve que lidar com o divórcio dos pais aos 11 anos. Aí teve um tempo que ele foi morar com o pai trabalhava direto, ele ficava muito sozinho. Para lidar com a questão do abuso sexual e com a separação dos pais, ele começou a usar drogas e álcool para lidar com a dor. E isso foi até a vida adulta dele, né? Até que ele perdeu o melhor amigo dele, né? O Chris Cornell. Ele perdeu esse amigo que se matou também, né? Ele havia se suicidado. O Benetton foi no funeral, cantou no funeral do amigo. Mas 54 dias depois do suicídio do amigo, o Benetton cometeu o suicídio também. Então, quer dizer, toda uma infância traumática, toda uma questão que ele foi carregando pela vida, né? Cantava e encantava multidões de pessoas. Parecia que estava numa vida normal, mas não estava. Então, assim, não guardar, né? Procurar ajuda. Procura ajuda para fazer a elaboração dos traumas, dessas questões traumáticas, da dor, sabe, das questões que viveu na infância. Procurar ajuda. Não tentar lidar com isso sozinho. Isso é muito importante. Márcia, e se alguém quiser procurar você, né, na rede social, seus meios de contato, pode estar nos informando também para a pessoa ter esse acesso a esse Eu atendimento tenho... seu, que é tão importante. Isso. Eu só faço... Eu não tenho uma clínica para atendimento presencial, né? Eu já tive uma clínica com atendimento presencial, mas
eu precisei entregar o imóvel, então no momento eu não estou atendendo presencial, eu só faço atendimento online. E pode ser Online. Aí encontrado, né? Eu tenho Instagram, né? E eu tenho também o meu contato, eu posso passar meu contato, né? O meu telefone é 24 9999 71671. E também pode me encontrar no Instagram, no Facebook, né? Márcia Regina do Nascimento Souza, né? E tem o meu Instagram, que é Psicanálise por Márcia Souza, e o meu, Márcia Regina 73, parece, Instagram pessoal, né? Você pode estar me contactando por esses meios, né? Se a pessoa sentir o desejo de estar, né, fazendo porque a uma pessoa que análise. precisar também, né, desse atendimento, é bom você divulgar, né, o seu meio de contato aí, para todo mundo precisar estar acessando. Acho muito importante. Eu quero agradecer a sua presença, desculpe aí esses imprevistos aí de internet, queda de internet, né, mas eu vou ver se eu estou gravando aqui a transmissão para depois a gente fazer, né, os cortes e estar colocando lá para a gente divulgar no Instagram, que vai ser bom para muita gente, né? Muita gente vai ter esse acesso a essa informação tão rica aí que você passou para a gente. Eu te agradeço, minha amiga, tá? Que você continue exercendo esse papel tão importante na sociedade, da psicanálise, para estar ajudando bastante pessoas, tá? E te desejo um caminho de sucesso e muita prosperidade. Obrigada. Eu que agradeço a sua confiança também no meu trabalho, né? Eu agradeço muito. E foi um prazer estar aqui essa noite, né? E assim, esses percalços aí acontecem mesmo, né? A questão da tecnologia, ela falha às vezes, mas a gente conseguiu dar conta, né? Isso que é importante. E eu agradeço muito, assim, da sua confiança, né? No meu trabalho. Muito obrigada. Eu te agradeço. E agradeço muito também os que estão aqui assistindo a live, Maria Andrade, Graciele Félix, Amanda Ribeiro, também Leandro, né? Todos que estão aqui assistindo a live, todos que vão assistir depois, né? E é muito bom a gente estar compartilhando esse conhecimento para ajudar mais pessoas, né? E prevenir o suicídio, que é uma coisa muito grave, muito séria, e que Deus abençoe o nosso trabalho, tá? Uma boa noite para todos. Boa noite, amiga. Boa noite a todos que estiveram conosco. Um abraço, fique com Deus. Fica Muito com Deus obrigada também. mais uma vez. Nada. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.